Paz do Senhor, em nome de Jesus. Quero saudar a todos, em nome de Jesus. E hoje começamos o nosso programa como de costume. Esta da quinta-feira estamos a ver as cartas paulinas e eu disse que lá se encontra a doutrina da igreja. Da igreja, não das igrejas. Isso é a doutrina da igreja. Portanto, a da igreja encontramos nessas cartas. E agora falaremos, o tema que nós mexeremos hoje é ações de graças. Estamos no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 3 até 20. Ações de graça. Vou lendo, explicando pausadamente como tem sido, tem feito sempre, para aqueles que assistem o meu canal, em particular já sabem como nós fazemos. O número 3 diz, tem um subtítulo que é o título desta mensagem, Ações de Graça. Diz Paulo, no versículo 3, 1 de Colossenses, capítulo 1, aliás dizia, sim, o capítulo 1 de Colossenses, versículo 3, capítulo 1 de Colossenses, versículo 3, repito, capítulo 1 de Colossenses, versículo 3, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Portanto, ações de graça expressa o espírito de gratidão. Tem muita gente que tem dificuldade de ser grato a Deus. Grato quando Deus faz, grato quando Deus não faz. Porque Deus permanece Deus quando faz e quando não faz. Portanto, Ele não perde a sua propriedade. Deus é Deus. O versículo 4 diz, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos seus a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Portanto, aqui Paulo coloca o propósito, porque que eles dão graças a Deus, porque que louva a Deus pela fé dos colossenses. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo. Portanto, para todo líder é honroso ouvir falar de que uma determinada igreja que esse líder dirige tem qualificações espirituais, como fé, tem amor, tem bondade, essas qualidades, esses frutos que qualquer líder espera de ver no seu povo, então, na verdade, ou do povo de Deus que lidera. Então, na verdade, Paulo estava a agradecer a Deus por isso, por causa da esperança que estava reservada nos seus, a respeito do qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Portanto, louva a Deus. Paulo mostra que os colossenses estavam alienados, que estão ligados a Deus, por causa das esperanças do Evangelho que eles ouviram. Portanto, existem muitos motivos que levam as pessoas a fazerem parte do corpo de Cristo. Muitos é por causa dos benefícios materiais, porque eu entrei na igreja, tinha necessidade de me ajudar. Essa forma de se ligar a Deus não é aprovado pela palavra de Deus. Aqui diz que, por meio da palavra da verdade, a esperança que nasceu por escutarem a palavra do Evangelho. O número 6 diz, chegou até vocês por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade.
continua a enaltecer os motivos porque Paulo dá graças a Deus em relação aos Colossenses. Número 7 diz: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Portanto, aqui está a indicar o trabalho missionário de Epáfras. Eu disse que numa outra ministração que os companheiros de Paulo, os amigos de Paulo, os filhos de Paulo, se quiser, os filhos de Paulo, eles também estavam impactados com este evangelho, de modo que faziam a mesma coisa que Paulo fazia em todos os lugares. Portanto, os que eram impactados, impactavam os outros. Há necessidade de entregarmos o evangelho claro e completo aos nossos discípulos, porque eles são os continuadores da própria missão. Um ministro ou um pioneiro que não tem discípulos, então a obra desse homem também vai minguar, ou melhor, vai se extinguir qualquer tempo, qualquer momento. Então, nós recebemos para dar. Então, nós de graça recebemos e de graça damos. Se o homem de Deus para de dar, para de entregar a mensagem, porque acha que já não pode fazer, porque já está cansado, então o ministério desse homem vai minguar. Nós estamos em serviço de Cristo todo o tempo que nós temos vida na terra, servimos a Cristo. Número 7 diz: vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Portanto, Paulo também assegurou aos colossenses que Epáfras era um fiel ministro. É muito fundamental que o ministro, o líder pioneiro, conheça os seus cooperadores, a capacidade dos seus cooperadores e enalteça. Já falei numa outra mensagem que é bom enaltecer também a qualidade dos cooperadores, não só a nossa qualidade. Não é muito sábio o ministro enaltecer a sua qualidade somente, mas também desvalorizando os cooperadores. Portanto, diz aqui, fiel ministro de Cristo para conosco, portanto, no meio do nosso ministério, em outras palavras. Número 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Portanto, Epáfras tinha sido um assistente assíduo para os colossenses, então, quando voltava a trazer a reportagem, falou do amor que eles têm no Espírito. Portanto, são essas avaliações que os ministros fazem quando dirigem um povo. São essas avaliações, eles procuram as qualidades espirituais. Portanto, eu tenho dito que essas qualidades espirituais são representadas pelo ouro. Portanto, quando olhamos para o tabernáculo, são representados pelo ouro. Então, o ouro simboliza as coisas puramente divinas e puramente eternas e espirituais. E, na verdade, enquanto que a madeira, o barro, simboliza as coisas humanas, as coisas terrestres, as coisas passageiras. O número 9 diz: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento de toda a vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós quando ouvimos falar de vocês, de todas as virtudes espirituais que Epáfras nos comunicou, então não cessamos de orar por vocês. Nós não deixamos de orar por vocês. Interceder por alguém, conhecendo a razão, é muito forte. Intercedemos porque ouvimos que certos irmãos estão a fazer isto e aquilo, estão a crescer nesta e naquela posição espiritual. Então nós continuamos a interceder para que cresçam mais. É necessário que os pioneiros ou os que servem a Deus tenham desejo de ver os seus cooperadores a crescer mais, a desenvolverem mais, ver os seus cooperadores a desenvolverem mais. É necessário, isso é fundamental. Então, realmente, nós temos aqui esta posição do apóstolo Paulo. As ações de graça têm a ver com apresentar uma gratidão a Deus por causa de um benefício espiritual que está a acontecer num determinado povo ou determinadas pessoas, não é, que compõem o corpo de Cristo
em algum lugar. No versículo 10 diz, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Todos esses frutos ou virtudes que estão mencionados aqui são virtudes que qualquer líder busca em seus liderados, ou melhor, busca na igreja, no povo que está a dirigir. Então Paulo continua a dar graça e ao mesmo tempo ele abençoa aquela congregação por causa desta particularidade de serem pessoas que buscam o crescimento em Deus. Número 12, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Portanto, damos graça ao Pai, está a referir aqui a Deus, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Já falei quando se fala de dignidade aqui, quando os homens falam de dignidade, nos tornou digno, estão a falar da misericórdia. Nós tornamos digno pela misericórdia de Deus. Logo, é pela misericórdia que nos tornamos dignos. Esta dignidade disse em outra passagem, ministração da semana passada, que não é mérito. Nunca os crentes devem tomar a dignidade referida na Bíblia como se fosse mérito. Então diz que tornou o Senhor, o Deus Pai, nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. A herança dos santos pode ser uma menção específica em Israel. Esta herança era exclusivamente para Israel. Noutro tempo, Deus nos tornou pela conversão em Cristo, então, digno. Então, esta dignidade não é mérito, é misericórdia. Eu já disse que Paulo, no livro de Éfesos 2, versículo 8 e 9, diz que a salvação é pela graça, não vem das obras porque ninguém se gloria. É pela graça, não é pelas obras porque ninguém se gloria. Número 13. Pois ele nos resgatou, tanto Cristo, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não é 14. Em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aqui mais abaixo já está muito claro que, na verdade, o nosso merecer, ou a nossa dignidade, não é mérito, mas é graça. Está falando muito claramente aqui no 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, 14, em que temos a redenção, tanto no seu Filho, a saber, o perdão dos pecados. Em Cristo nós temos a redenção. Então, ele nos transportou até a este ponto da graça de Deus. Eu quero que a graça de Deus, vamos parar por aqui por enquanto. Eu tinha falado que iríamos até 20, mas vamos terminar por aqui. Tanto é 1 de Colossenses, ou Colossenses capítulo 1, versículo 3 até 14. E paramos por aqui. Próxima sessão nós veremos o capítulo, o mesmo capítulo 1, versículo 15 até 23. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe. Portanto, aqui Paulo está a agradecer nesta ações de graça, está a agradecer as virtudes de Deus que ocorreram para os colossenses quando eles receberam o Evangelho. Então, eles cresceram. Eu acho que as igrejas apostólicas tinham esta qualidade de crescimento, um crescimento não tão rápido assim, mas um crescimento notório de qualificações espirituais, como havia muitos frutos espirituais, fé, amor, perseverança, fervorosidade na oração, e depois estas qualidades são necessárias na igreja de hoje. É isso que nós temos que buscar nas igrejas, não simplesmente buscarmos benefícios próprios, mas buscarmos benefícios de Cristo no povo de Deus, que redonda em frutos espirituais produzidas pela palavra viva de Deus.
pregado pelos homens de Deus. O ministro aqui frisado era o Epáfras. Então, onde o irmão está a ministrar, tem que procurar ver fruto do Espírito Santo naquele lugar, virtudes espirituais que são representadas pelo ouro provado no fogo. Isso é fundamental. Sem isso aí, ninguém verá Deus. Então, que meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, vos abençoe rica e poderosamente. Lemos na Bíblia Nova Versão Internacional, capítulo 1 de Colossenses, a partir de 3 até versículo 14. E que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos conceda graça, que excede todo o entendimento. Quero orar para que também os irmãos, aonde congregam, que tenham também essas virtudes de graça, obedecendo o líder que vos foi colocado nesse local onde vocês se encontram. Não importa qual parte do mundo vocês estiverem, mas reverencia o líder que está lá, escutando as suas ministrações, para que vá de produzir frutos. Aleluia. Feche os olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro para a congregação ou o povo de Deus que reúne em algum lugar, alguma parte do mundo, para crescer, que o Senhor, debaixo de uma liderança que o Senhor constituiu, esse povo cresça, tenha as qualidades necessárias, como virtudes necessárias para ser digno de um povo de Deus. A dignidade de um povo de Deus é produzir frutos que desenvolvam, então, até a eternidade. Frutos espirituais como amor, que é caridade, fé, união e muito mais. As virtudes espirituais como caridade e profundidade na perseverança. Porque sem esta perseverança nós não conquistamos nada. Eu oro, Senhor, para que abençoe todos que estão reunidos em qualquer lugar, ouvindo esta mensagem, que sejam transformados de glória em glória, Senhor, crescendo consoante a vontade específica de Deus, e que sejam prósperos em todas as coisas, debaixo da liderança colocada pelo Senhor nessa congregação, em qualquer parte do mundo, Senhor, em que esses irmãos estiverem me escutando. Em nome de Jesus, para a glória daquele que vive para todos sempre, em Jesus Cristo, Senhor. Amém. Meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Amém.